Olá, seja muito bem-vinda ao canal da Dirce. É importante que você se inscreva, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, eu vou falar sobre a obra Água Funda, da escritora Ruth Guimarães. Aliás, que capa linda, hein? Essa edição eu comprei pela Amazon. E nesta capa é uma reprodução de um quadro de Tarsila do Amaral chamado Palmeiras. Veja você, aqui nós temos a serra, as palmeiras fazendo um contraste, a casa grande de uma fazenda e aqui a estrada de ferro. Uma capa que ilustra muito bem esta obra de uma das escritoras que ocupou uma cadeira na Academia Paulista de Letras, Ruth Guimarães, negra, escritora, mulher e caipira, como ela mesma se definia, mas ela era muito mais do que isso, né? Folclorista, contista, romancista, pesquisadora e também era amiga de Mário de Andrade, né? Eles fizeram parceria, trabalhos de parceria. E com Mário de Andrade, tendo como Mário de Andrade como parceiro, com certeza o trabalho de Ruth Guimarães era assim espetacular. Bom, mas o que Ruth Guimarães traz para a literatura brasileira? A Ruth Guimarães, ela ganhou notoriedade com as suas obras e ela escreveu esta obra Água Funda em 1946. E do que se trata essa obra? Esta obra, ela tem dois momentos. Começa um pouco antes da abolição, século XIX, um pouco antes da abolição da escravatura, e tem um segundo momento após a abolição, no século XX, 1930, 1940. A primeira parte conta a história de Sinhá Carolina. A Sinhá Carolina, que é uma fazendeira casada com um senhor, um homem que a atraía muito. E ela acaba se conformando porque o senhor era assim, o pai dele foi assim, o avô foi assim, e ele era desta forma, um homem adúltero. Ela sempre perdoava o senhor, até que ela se cansa e ela também fica com o coração endurecido. Ela vê que não tem jeito, endurece o coração. Passa a ser uma mulher muito rigorosa na fazenda. E o que acontece é que ela compra uma escravizada, a Joana dos Anjos. E a Joana dos Anjos pede que ela também compre o seu marido, que ficou lá na outra fazenda. Só que assim, acha aquilo um absurdo, um abuso, e maltrata a Joana. E não dá assim atenção à Joana, responde, né? E fala que não vai comprar coisa nenhuma, que aquilo era dengo. Aí a filha dela, a Sinhazinha Gertrudes, também pede compra o marido dela, mamãe. E ela diz: não, ó, quando você for dona disso tudo aqui, você toma as suas decisões. Eu não vou comprar e pronto. Então, mesmo o capataz pedindo, né, a filha pedindo, a Sinhá Carolina tinha um coração embrutecido e não comprou. Bom, o que acontece é que a história conta que a Joana dos Anjos era mandingueira. Sim, esse romance fala muito sobre isso também. E, com o passar do tempo, o senhor, marido de Sinhá Carolina, sofre um acidente de cavalo e morre. E lá o povoado, as pessoas, né, passam a dizer que aquilo foi feitiço, feitiço da Joana. E o que que a Sinhá Carolina faz? Ela manda matar o cavalo que derrubou o seu marido, né? Ela fala que o cavalo matou o seu marido, ela manda matar o cavalo baio. Bom, o tempo vai passando e a filha dela, a Sinhazinha Gertrudes, vai crescendo e começa a se apaixonar pelo filho do capataz. Então, é um namoro proibido, que a Sinhá não quer, de jeito nenhum, e a Sinhazinha Gertrudes, sabendo que a mãe era contra o casamento, ela foge com esse filho do capataz. O capataz também pede as contas para sair da fazenda, porque ele não acha justo continuar por ali e vai. O que que acontece é que, com o passar do tempo, chega um outro capataz, que é um alemão, e ninguém gosta dele ali, e assim a Carolina recebe, então, um rapaz que é filho do dono da fazenda do Limoeiro. O nome dele não aparece na história.
E esse rapaz é 20 anos mais jovem que assim a Carolina, que já estava viúva. Ela se encanta por ele e coloca esse rapaz como dá o lugar de capataz para ele. Ela tira o alemão e coloca esse filho do dono da fazenda lá do Limoeiro para ser o novo capataz e ali ela começa a dar uma vida boa para ele. Até que ela resolve é, vender a fazenda, tá? É uma coisa que eu não contei, é que lá na fazenda também tinha o Inácio Bugre, que é um indígena, um mestiço, que ajudava, inclusive, a Sinhazinha Gertrudes, né, a se encontrar com o filho do capataz. Esse indígena, ele aparece nas duas fases da história. Bom, então, assim a Carolina vende a fazenda, e vai embora com esse filho do dono, né, da fazenda do Limoeiro, o rapaz lá do Limoeiro. Ela vai embora com ele, apesar dos apelos da própria família, do irmão Miro, da irmã Isabel, é, ela vai embora com ele. E não, a história deixa aí, não se sabe mais o que aconteceu com ela, e ela vai ser citada novamente lá na segunda fase, no final da segunda fase. Bom, aí passaram-se 50 anos e a fazenda agora é uma usina, é também um horto florestal, eles plantam frutas, né? Investem na agricultura, na cana, aquilo tudo. E agora o livro conta a história de Joca e Curiango. Importante falar aqui é sobre o narrador. Na hora que eu fizer a análise, eu vou dizer quem é que está contando essa história. Bom, então a segunda parte fala sobre Joca e Curiango. O Joca é um trabalhador rural, é autônomo também, tropeiro, e ele vê a Curiango num casamento, um casamento da Cecília e de Antônio Olímpio, e o que acontece é que ele acha que ela jogou um feitiço nele, porque ele não consegue parar de pensar na Curiango. Mas não era feitiço, ele simplesmente estava apaixonado por ela. E eles se casam, eles têm uma filha, e quando a filha nasce, ele vende o carro de boi e passa a trabalhar na usina. Só que acontece um episódio interessante que o Joca, ele desdenha, né, de uma entidade, de uma lendária, a Mãe de Ouro. Eu vou explicar daqui a pouco o que era a Mãe de Ouro. E com isso é jogado sobre ele uma falta de sorte tamanha que vai fazendo com que ele perca o juízo e vai enlouquecendo. Então, é uma história cheia de superstições, é uma história cheia de pragas, uma história cheia de vocabulário caipira, expressões dos matutos, histórias, lendas, provérbios, e é uma história que é rica, né, para o inventário linguístico brasileiro. Então, é uma história que vai mostrar o destino dos personagens lá no final. O que acontece também de interessante é a exploração dos trabalhadores. Então, os escravizados, na primeira fase, eles eram explorados. E na segunda fase, embora seja uma usina, há também um administrador e os trabalhadores são colocados em péssimas condições de trabalho, falta de segurança no trabalho. E esses trabalhadores também são aliciados por um homem que leva os trabalhadores para o sertão, engana os trabalhadores, leva para o sertão e lá os trabalhadores são colocados numa posição também análoga à escravidão. Eles são explorados, eles ficam endividados, não conseguem sair desse lugar, só se fugir. O que aconteceu aqui com um personagem chamado Mané Pão Doce. Mané Pão Doce aparece lá na usina, né, que é a antiga fazenda que se tornou usina, e conta para os trabalhadores a experiência infeliz que ele teve, que ele foi enganado. Ele pensou que fosse lá para o sertão para ganhar bastante dinheiro, ele foi e foi colocado no lugar para trabalhar feito escravo, pegou doença, ficou muito mal, tudo ele tinha que pagar pela roupa lavada, por tudo, e a dívida dele, só tinha um lugar onde eles podiam comprar, e assim eles ficavam endividados. Tudo que recebiam, eles tinham que deixar para pagar a dívida. Ele acabou fugindo e contou para os trabalhadores da fazenda que era para eles não irem, que era uma mentira, que era uma cilada. E o que que acontece? Os trabalhadores, vou ler aqui para vocês, ó, o Paz, o Antônio Olímpio, o Joca, Luiz Rosa, o Santana, o próprio Mané Pão Doce, até o cachorro Biguá e o Bebiano vão dar uma surra nesse aliciador. Então, eles pegam o homem numa cena assim de muita violência, colocam esse homem dentro do banheiro
cheio de remédios de carrapato, lá no curral dos animais, dão uma coça nele, o homem sai de lá todo machucado, todo ferido, né? E eles rogam uma praga para todos esses trabalhadores. Ele fala: maldita gente, maldita a hora em que eu pus os pés neste lugar excomungado, malditos, que o meu sofrimento caia na cabeça desses desgraçados. E ele roga uma praga aqui e vai embora. Roga uma praga, inclusive, no Inácio Bugre. O Inácio Burger aparece na primeira fase e na segunda fase, tá? São mais ou menos três personagens que aparecem na primeira e na segunda fase. Daqui a pouco eu vou contar para vocês. Então, essa praga vai reverberar, essa praga vai pegar nesses trabalhadores rurais e cada um vai ter um destino mais triste que o outro, que daqui a pouco eu vou contar. E aquela sim, a Carolina, lembra da primeira fase? Ela reaparece na segunda fase, enlouquecida, chamada de Choquinha, nha baldeação. Eu vou explicar o que aconteceu com ela. Quando ela foge com aquele rapaz, filho do dono da fazenda do Limoeiro, ela é enganada por ele. Eles param numa estação de trem, ele pede que ela espere um pouquinho, ele foge com as malas, com dinheiro, com tudo que ela tinha. E abandona, ela é abandonada na estação de trem. Dali, um trabalhador da estação vai levando a Carolina para ficar na casa dele até ver o que vai acontecer. Nunca mais tem notícia do rapaz do limoeiro e sim, a Carolina volta para aquela antiga fazenda que ela vendeu, ela já não tem mais nada, só que ela volta enlouquecida, ela volta como a Choquinha, a nha baldeação. E lá ela sofre, né, um preconceito, ela é motivo de chacota pelos problemas mentais que ela aparece e pela posição acocorada, como se ela estivesse chocando, e por isso que ela recebe o apelido de Choquinha. Nós vamos ver daqui a pouco na análise da obra. Então, agora, fique comigo até o final, que eu vou fazer a análise das principais características da obra Água Funda de Ruth Guimarães. Vamos a elas? Bom, Água Funda, de Ruth Guimarães, é um romance, uma rapsódia sertaneja, um romance repleto, né, de regionalismo, um romance regional, de Ruth Guimarães. É um romance que já foi comparado, inclusive, com obras do Guimarães Rosa, né? É interessante isso. E nós vamos encontrar aqui, em Ruth Guimarães, uma linguagem dos matutos, uma linguagem sem floreio. Ela consegue colocar no romance tanto uma linguagem formal quanto a fala dos matutos lá da fazenda Olhos d'Água. Então vamos começar aqui com a análise. Começa com uma epígrafe, né? É mais um livro que começa com uma epígrafe. Aliás, eu esqueci de dizer, este livro faz parte da lista, né, de leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST, que seleciona, avalia e seleciona os candidatos para os cursos da USP. Então, é também um romance que apresenta uma epígrafe que diz assim: estas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte. O certo é que aconteceram. E como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Então vamos conhecer essa história, essas coisas que aconteceram em qualquer tempo e em qualquer parte, e coisas em que ninguém aprendeu nada de seu sentido. Os temas presentes na obra Água Funda são os seguintes: a escravidão, a primeira parte do livro, a primeira fase. O livro não é dividido, mas a história acontece em dois momentos. Então, a escravidão, lá na fazenda, né, Olhos d'Água, onde a Sinhá mandava, né, na primeira parte. Então, ali tem um tema da escravidão. Tem um capataz também, a opressão da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora aparece já no segundo momento do livro, são trabalhadores de usina que trabalham em péssimas condições, inclusive acontece um acidente, uma explosão de uma caldeira, e ali o engenheiro
sai correndo, vai embora, porque a culpa realmente foi dele, que disse que aquilo aguentaria e realmente os trabalhadores viviam ali em condições insalubres, em condições de risco de vida, e o engenheiro, quando descobriu que tudo aquilo aconteceu, ele sai correndo, ele vai embora, ele foge. A exploração da mão de obra em regime análogo à escravidão. Então, aqui eu separei a página, coloco sempre aqui ao lado a página em que isso está. Na página 96, vamos lá? Aqui na página 96 é a página em que o Mané Pão Doce conta aos trabalhadores da fazenda que ele foi enganado e levado para trabalhar no sertão. E ele fala o seguinte: aquilo lá não é vida, é morte. E até pior do que a morte. É um ermo que espanta, mato fechado, tudo, tanto que é preciso abrir picada com facão e foice. Arranchamos num claro e ficamos trabalhando. E o que tinha lá? Mosquito. Febre, calor, isso nem conta. Em qualquer lugar há isso. O pessoal é que não prestava. O patrão tinha uma ganância, figa, canhoto. Nem eu, que não tenho nada, ficava no serviço vigiando. Aí ele conta os maus tratos aqui, né? Ele fala que não havia mistura, mistura que é comida. Estava dando uma leita no pessoal, mas pior do que a maleita era ter que comprar no armazém. E eles tinham que comprar naquele armazém e eles ficavam endividados. Então ele fala que era uma tramóia desgraçada. Então, isso está aqui nas páginas. Quem tem a edição que eu mostrei no início da videoaula, essa parte está nas páginas 96 e 97, o trabalho escravo, né, a exploração do trabalhador. Então, ele fala que teve que fugir de lá, que ele estava muito endividado, pediu para sair. Eles disseram que ele só podia sair quando ele pagasse a dívida, ele não conseguia pagar aquela dívida, e eles eram maltratados, sofriam violência. Então, isso aparece aqui nas páginas de 96, 97, e ele continua contando nas páginas seguintes, tá? Sobre o que aconteceu com ele, com o Mané Pão Doce, um personagem, um trabalhador rural que foi enganado e levado para trabalhar no sertão nessas péssimas condições. A falta de segurança no trabalho é outro tema. A explosão da caldeira na usina, o episódio da explosão da caldeira é também um tema forte dentro da obra, a repetição da estrutura do Brasil colonial. Então, a primeira fase fala da fazenda, do capataz e dos escravizados. Já a segunda fase mostra a usina, o administrador e os trabalhadores. Mas, tanto na primeira fase quanto na segunda, eles são expostos a quê? A violência, eles são expostos a quê? À escravidão. Embora não sejam mais escravos, mas os trabalhadores da usina também sofrem, né, com uma estrutura. Então, é uma estrutura que se repete. É o patriarcalismo, é uma estrutura que se repete. É uma estrutura de exploração que se repete. O regionalismo rural caipira do Vale do Paraíba, a linguagem, crenças, costumes do homem do campo aparecem nesta obra. Espera aí, voltando aqui. A invisibilidade do homem do campo, esses trabalhadores rurais, né, que vivem naquela região e que a sociedade, né, o governo não reconhece e nem presta incentivo e nem ajuda. Eles são explorados o tempo todo. A história é repleta de lendas, de causos, né? Casos e causos, superstições, sincretismo religioso, provérbios, justificando as ações e o destino dos personagens. O papel da mulher, a mulher do campo, a mulher rural. Então, mostra a força da mulher, a força da Sinhá Carolina, mostra também a Curiango, a Mariana e a Cecília. Então, mostra aqui a força, a desonra, a transgressão dessas mulheres. A Sinhá, né, que tinha que suportar a traição do senhor, a Sinhá Carolina, que lá no início da história suporta as traições do senhor, a Curiango, que é uma mulher bonita, sedutora e que, inclusive, é forte na história, que ela vai tentar ajudar o Joca quando ele começa a perder o juízo. É ela que fica ali, parceira do Joca, que, inclusive, vai até o hospital para tentar encontrar o Joca.
A Mariana, que também é uma mulher que no livro eles chamam de mulher de vida fácil. E a Cecília, que é transgressora também, é uma mulher que sofre feminicídio. Ela trai o marido e depois, num outro episódio que não tinha nada a ver com traição, o marido mata a Cecília, né? Cultura indígena na figura do Inácio Bugre. O Inácio Bugre, ele aparece na primeira fase da história, é um indígena da fazenda, que inclusive gostava muito da Sinhazinha Gertrudes, a filha da Sinhá Carolina, e inclusive ajudava a menina a se encontrar com o filho do capataz. Inácio Bugre é um personagem sério, um personagem que quase não sorri e que traz com ele todos os costumes indígenas. É, há também na história preconceitos de gênero, de classe social e de etnia. Por exemplo, a Sinhá Carolina ela, ela sofre preconceito quando ela se apaixona por um rapaz mais jovem que ela, rapaz de uns 20 anos, né? O rapaz era mais jovem que ela, então a família não aceita, as pessoas da fazenda não aceitam, ninguém aceitou, ninguém viu com bons olhos, apesar de que o rapaz realmente era mau caráter, né? Não era questão da idade, era o caráter do filho do dono da fazenda do Limoeiro. A Sinhazinha Gertrudes, que se apaixona pelo filho do capataz, e um namoro também que a mãe não aprova. Então ela foge com o filho do capataz. Por ser filho do capataz, não teria futuro. Então, sim, a Carolina não aceita e ela acaba fugindo. A Curiango, no hospital, quando ela vai visitar o Joca, ela sofre também um preconceito por ser pobre, por estar com uma roupa bem simples, né? Ela fala isso, o narrador fala sobre isso. O Inácio Bugre, que é o indígena, também sofre esse preconceito, né? Quando ele está sempre assim, guiando a Sinhazinha Gertrudes, inclusive ele salva a Sinhazinha Gertrudes de um afogamento. Mas as pessoas ali sempre falam para a mãe dela, "Ó, não deixa o Inácio Bugre perto dela, olha, cuidado com o Bugre, né? Então ele sofre uma espécie de preconceito. O capataz alemão, que é substituído pelo filho do dono da fazenda Limoeiro, ninguém gostava dele, né? Outro tema, a infidelidade conjugal, o senhor na primeira fase e a Cecília na segunda fase, que começa a se encontrar com o Kim. Ela é casada com o Antônio Olímpio e passa a se encontrar com o Kim. Mas a morte dela não é relacionada ao Kim, a morte dela é relacionada com alguém que chega até a casa dela e o marido pergunta aos filhos quem foi, e, numa atitude de ciúme muito grande, ele mata a Cecília e depois ele vai preso. A loucura também é um tema. Assim, a Carolina enlouquece. Ela é a Choquinha que aparece lá na segunda fase da história, né? E o Joca também, por ter desrespeitado a mãe de ouro, ele enlouquece. Folclore, festa junina, a lenda da mãe de ouro, pragas e o retorno das pragas, feitiços, assombrações, visões, superstições, é, fatalismo e jogatinas são temas dentro da obra Água Funda de Ruth Guimarães. Realismo fantástico, o mágico e o sobrenatural. Aí, a violência aqui. A violência, superstição e ciência, a dona Mariquinha Machado, que é uma benzedeira, né? Versus o doutor Amadeu, que é um médico. Então, ali é a superstição versus ciência. O feminicídio, que é a morte da Cecília, também é um tema da obra Água Funda. E o gênero do romance. Espera aí, só um instantinho. Isso. O gênero é romance. É uma rapsódia sertaneja, né? Tem aí a influência de Mário de Andrade, é uma narrativa de memórias e é uma narrativa circular. O que que é uma narrativa circular? Ela começa como termina. Então, aqui no início, o narrador diz assim: só um momentinho, que estou abrindo aqui essa edição, maravilhosa por sinal. Se era boa, tão boa como o mel de jati, é que a mãe de ouro tinha enfeitiçado o homem. A mãe de ouro mora do outro lado da serra. Então, o episódio da mãe de ouro acontece lá no final do livro e é citado no início, que ela enfeitiçou quem? O Joca. E quem é essa pessoa boa, né? Essa pessoa boa aqui pode ser
a Curiango, pode ser a fazenda e pode ser também a própria mãe de ouro, né? Então ele fala se era boa, tão boa como mel de jati. Então ele fala assim: para lá fica Juruma, no Itaparica, e é um estirão de mais de 100 vezes a distância de Nossa Senhora dos Olhos d'Água, a Maria da Fé. Então Nossa Senhora dos Olhos d'Água é a fazenda onde acontece a história, né? Então ele fala aqui é, pois ele bateu a pé, moço, bateu a pé, com o sapicuá de farinha nas costas. Água não era preciso, água dá à toa por aí, brota do chão. E nenhum filho de Deus nega água a quem tem sede. Mas é melhor contar do começo. Então tem um narrador aqui que vai contando a história. Então a história começa da mesma forma como termina. Nós vimos isso no outro livro, né? No Dois Irmãos, né? De Milton Ratum, também é uma narrativa circular. Olha aqui, que frio sentiu? É a morte. Passe, morte, que estou bem forte. Ou então é a alma de Maria Carolina, que Deus guarde, que veio tomar conta do que foi dela. Quem havia de dizer que a dona deste fazendão ia acabar como acabou, pobre e sozinha, numa casa que a companhia lhe cedeu por esmola? Então, quem diria, hein, que ela ia terminar assim? Então, a história começa como termina, já mostra aqui o destino da senhora, né, Carolina, da Sinhá Carolina. Narrativa é cheia de flashbacks, né? O que é flashback? É quando retoma, né, a história do passado. A linguagem é popular, coloquial, oralidade, e o vocabulário caipira também aparece aqui. Para um pouquinho, voltou. Vamos lá, só um instantinho. Deu um probleminha aqui, mas já vou resolver. Bom, vou botar aqui, né? Estava por aqui, né? Deu um travamento aqui, mas voltou. Bom, então a linguagem popular, coloquial, a oralidade e o vocabulário caipira. Então, é uma narrativa cheia de flashback, como eu falei, não sei se travou, é uma narrativa que sempre o narrador ele volta, né? Ele vai contando as histórias, vai rememorando, né? As suas lembranças. Continuando. Uso de provérbios aplicados em cada situação contada pelo narrador. Então, é uma narrativa circular, começa como termina, e a cada situação, o narrador ele vai colocando um dito popular, um provérbio que se aplica àquela situação. Então, eu selecionei alguns aqui. É ditado dos antigos: casamento que começa com foguete, acaba com porretes. Esse provérbio aparece lá na primeira fase, né? Quando o senhor começa a trair assim a Carolina. Eles se casam, ela faz questão de um casamento bonito, mas o marido era adúltero. Água dá à toa por aí, brota do chão, e nenhum filho de Deus nega água a quem tem sede. Também é um provérbio que aparece na primeira fase. Sinhá acreditava no arrependimento dele e perdoava. Não levava muito tempo, fazia pior. Isso já vinha muito de trás. O pai era assim, e o avô também. E o que é de raça, corre caça. Então, sempre um dito popular, sempre um provérbio. O que aconteceu depois para uns foi castigo, para outros não foi. E não foi mesmo, foi só ensino. O garrote mais bem marcado é aquele que levou o ferro mais quente e mais fundo no couro. Então, fala isso depois da morte lá do senhor, né? Que foi atribuída ao feitiço lá da Joana, né? Mais ou menos nessa parte aí, quando fala da Joana dos Anjos, aquela escravizada que teve o seu pedido negado, né? As coisas, quando tem que ser, Deus não revoga. Quem morre não faz falta, porque quem fica se arranja.
Notícia ruim tem asa. Então, aqui são alguns provérbios. O livro é repleto de ditos populares, de provérbios, de aforismos, que são essas frases de ensinamento, né? Essas frases feitas. O vocabulário usado aqui é o vocabulário de época e caipira, expressões dos matutos, como, olha só, uai, Messê já está de saída? Messê é você. Desde que nasceu, ao invés de desde que nasceu, desde que nasceu. Então é escrito dessa forma. Já fez xarope de limão prele? Aqui é uma frase que aparece, né, quando o seu Jovino, que é pai da, da Sinhá Carolina, fica doente, tosse muito. Alguém pergunta se a esposa, né, tinha feito xarope de limão para ele, só que fala prele, né? A doninha tá aí? Nhô não. Quer dizer, senhor não. Basnoite, pessoal. Olha só, basnoite, né? Boa noite, pessoal. Amó que um espírito mau andava solto por aí. Amó, que esse amó que aparece muitas vezes. Quer dizer, de modo que. E que, homem? Desembuste de uma vez. Então, são expressões usadas pelos matutos e que aparecem, não só essas, mas muitas aqui no livro. Eu recolhi algumas para exemplificar na videoaula. O vocabulário desta obra é um vocabulário, é a língua brasileira, um vocabulário formado por uma diversidade de origem indígena, de origem africana e de origem portuguesa. Então, é um inventário, né? Faz parte do nosso acervo linguístico. É interessante, né? Essa pesquisa de vocabulário feita pela Ruth Guimarães. Agora vamos ao narrador, né? Não tem como falar de Água Funda sem se esquecer do tipo de narrador. Não podemos esquecer o tipo de narrador. O narrador é um narrador testemunha. Onde nós vimos também um outro narrador testemunha? Naquela outra obra, Dois Irmãos. Lembra do Nael, narrador testemunha? Então, aqui é um narrador testemunha, o nome dele não aparece, né? Ele não é identificado por um nome, mas é alguém da fazenda. É um narrador em primeira pessoa. Ele possui um interlocutor, a quem ele chama de moço, e isso aparece no início da história e lá no final, quando ele diz que contou as histórias para o doutor Amadeu. Faz uso de ditados populares e provérbios, esse narrador, então ele tem a sabedoria popular. Então, vamos ver aqui a presença desse narrador. Só um instantinho. Lá, vamos lá. Bom, página 51. Peguei aqui meu exemplar. Aqui na página 51, nós temos é, uma marca, né, da presença desse narrador. Diz assim, ó, não foi a ruindade, foi a boa-fé. Casou, vendeu a fazenda e foi embora. Não pisou mais aqui. Se ele usou o advérbio aqui, é sinal que ele também estava lá. Muita gente diz que ela voltou. Não foi ela, sim, a Carolina. Escute o que eu estou dizendo, sim, a Carolina, essa não voltou a olhos d'água nunca mais. Então, é um narrador que está fazendo parte ali dos trabalhadores da fazenda. Numa outra página, na 58, lá eu separei aqui, na 58, aparece o seguinte. Diz assim: olha a presença aqui desse narrador. Ele diz assim: o pessoal daqui trabalhava no entusiasmo louco. Os camaradas queriam tanto bem ao chefão que nem chamavam o homem pelo nome, era o velho, sabe? O velho esteve aqui na plantação. Eu vi, eita, homem de tutano. Então, ele fala sobre ele usa esse advérbio. E na página 59 ele diz o seguinte: o velho era um de nós. Olha a primeira pessoa, olha a marca linguística. Estava ali, estava trabalhando. Então, ele era um de nós. Então, aqui a presença, esse narrador é alguém que faz parte, né? Faz parte da fazenda. Ele habita ali a fazenda também e é alguém que tem essa fala dos matutos, essa sabedoria popular. Então, ele aparece diversas vezes aqui. E ele chama o seu interlocutor de moço, logo aqui no início lá, vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Ele fala assim: pois ele bateu a pé, moço, bateu a pé.
com o sapicuá de farinha nas costas. Água não era preciso. Então, ele chama o interlocutor de moço, o vocativo que ele usa para esse interlocutor. E lá no final, na página 154, vamos ver aqui, lá, 154, ele fala assim: não sei se já morreu o moço. Não sei. Então, mais uma vez, ele chama o seu interlocutor, mais um exemplo de interlocução dentro desta narrativa. E lá na página 180, ele diz o seguinte, ó. Contei essa história ao doutor Amadeu, assimzinho, como estou contando agora. E falei também que antigamente isto aqui não era assim. É uma coisa no ar que está mudada. Sabe o que ele disse? Foi o espírito dessas paragens que mudou. Então, mais uma vez, mostra a presença, né, desse narrador personagem que é alguém de uma grande sabedoria popular. Bom, o espaço onde a história acontece, na fazenda de Nossa Senhora dos Olhos d'Água, né? E nas localidades ali do entorno. O tempo é o século XIX, período da escravidão, quer dizer, antes da abolição, um pouquinho antes da abolição, e o século XX, 1930, 1940, quando a fazenda se torna usina. A região é o Vale do Paraíba, no contexto dos últimos anos da escravidão e primeiras décadas do século XX. A modernização é conservadora, embora moderna, é uma modernização conservadora, porque há a presença aqui, na segunda parte da história, embora tenha ocorrido a abolição da escravatura, ainda existem os mecanismos de exploração do trabalhador, a desumanização, a violência, isso tudo permanece. O tempo histórico vai construindo a memória deste período. Bom, e agora eu vou falar dos personagens. A Fazenda é um personagem. A Fazenda, ela influencia o comportamento dos personagens. Então, ela é como se fosse um personagem, a personificação da Fazenda. O Destino é um outro grande personagem. Segundo aqui o Antônio Cândido, há o destino da Sinhá, há o destino do Bugre, há o destino de todos os trabalhadores da usina. Isso tudo é mostrado nas páginas que eu coloquei aqui. Por exemplo, aqui, é, na página 25, vou mostrar para vocês como destino é importante. Diz o seguinte: é, lá, olha só, não é dizer que veio de uma vez. O que chegou foi o arremate, pois desde que nasceu, ela já começou a cumprir seu destino. A vida de toda a gente tem altos e baixos. A de Sinhá, não. Tomou uma direção só. Foi uma ladeira que só tinha descida. Aí vai falando aqui do destino dela, tá? Na 151 também aparece, quando ela reaparece na história, e diz assim: vejam o que foi feito de Sinhá, eu vou contar. Então, ele começa a contar a história da Sinhá. Esta história não é comprida e nem bonita. Vai contar a história da Sinhá, que foi enganada aqui pelo moço. Aí que travou. Voltei. A Sinhá, que foi traída aí pelo moço da fazenda do Limoeiro. A internet hoje não está muito boa. Vamos lá. Bom, voltando aqui. Chega para cá. Os personagens, né? Então, falei do destino, o destino do Bugre, né? O Bugre também, ele morre, né? Lá na página 154,
fala aqui sobre o que que aconteceu com o bugre. As coisas, quando tendem a acontecer, têm muita força. O bugre não saía sem levar fumo. Naquele dia não tinha fumo consigo. Não largava o podão, aconteceu que o podão bateu numa pedra na antevéspera e ele não tinha arranjado outro ainda. Acharam o podãozinho quebrado atrás da porta do rancho. Não se sabia o que ele ia fazer no Alegre. Mas, se ele não falava, quem podia adivinhar o que andava procurando, para lá e para cá, de Olhos d'Água para o Alegre e do Alegre para Olhos d'Água? Nasceu bugre e acabou como um bugre. Morreu de um jeito feio, que só de lembrar dá arrepio. Então, o destino do bugre. Então, o destino é um dos grandes personagens. No final, tem ali um tipo um resuminho do destino de todos os trabalhadores. Sinhá Carolina é a dona da fazenda, é a mulher bonita e autoritária. A velha Cia Maria e seu Jovino são os pais da Sinhá Carolina, personagens importantes também lá na primeira fase. Miro e Isabel, irmãos de Sinhá Carolina. Pedro Gomes, morador mais antigo que tinha um cachorro chamado Biguá. Joaquim Dias, que é o capataz. Joana dos Anjos, escravizada, que o povo dizia que era mandingueira. A Sinhazinha Gertrudes, filha de Sinhá Carolina, que fugiu com o filho do capataz. E o Inácio Bugre, que é o indígena mestiço. Aqui eu coloquei as páginas em que aparecem esses personagens. A Curiango, que é neta do Miro, mulher bonita, sensual, que canta como um passarinho. O Joca, que é o trabalhador rural, tropeiro, condutor de carro de boi, foguista na usina, casado com Curiango, ele desafia a mãe de ouro e enlouquece. A Choquinha, nha baldeação, sinhá Carolina louca, velha, pedinte, andarilha, sofre discriminação pelos problemas mentais, vive em posição acocorada, como se estivesse chocando, por isso o apelido de Choquinha. O moço do limoeiro, que é aquele rapaz inescrupuloso, que rouba toda a fortuna de Sinhá Carolina na estação de trem. A Cecília, que casa-se com Antônio Olímpio e é assassinada por ele. E os trabalhadores da usina, o seu Juca Pereira, que é o chefe das máquinas, o Zé Foguista, sobrevivente do acidente de trabalho com a explosão da caldeira, o Luiz Rosa, o Bebiano que morreu na explosão da caldeira, o pai, Santana, Mané Pão Doce, que voltou à usina e contou que ele foi enganado, né? Que ele foi escravizado, e o homem que estava induzindo o pessoal a ir para o sertão, que sofre a violência ali dos trabalhadores. Aqui, gente, no final, tem o destino de cada personagem, de cada trabalhador. Então, ao final da narrativa, o narrador faz assim um resuminho do que aconteceu com todos eles. Ele diz assim: pois essa praga caiu. Veja, o bugre morreu de morte feia. Esse desconfio que não foi por causa de praga, pois não devia nada. Seu Pedro é que vive dizendo que aquela cobra foi mandada. Era um urutu preto, que nem um pecado. Para mim foi mandada, pois cobra mordeu o homem tanta vez e não aconteceu nada. Como é que daquela ele foi? O Santana morreu matado. O Antônio Olímpio matou a mulher e foi parar na cadeia. Aquele morre lá. O Paz encrencou com o patrão e foi embora com uma mão adiante, outra atrás. Luiz Rosa bebe de cair. Anda andando por essas estradas com os olhinhos de piaco-piaco. Com o Bebiano, aconteceu o que aconteceu no desastre da usina. E Joca é esse trapo que anda aí, virou andante. Um dia está aqui, outro dia não se sabe. Então, ele vai falando aqui sobre o destino. Aquele sossega só com a morte, assim mesmo não sei. Até Curiango, a praga acertou de ricochete. Enquanto o pai foi vivo, foi um cabresto para ela. Mas, depois que morreu, não pode contar com o marido e não é mulher para ficar sozinha. É moça demais, é bonita demais. Tudo no diacho dessa mulher faz a gente lembrar de correnteza. Tem um andar bamboleado e macio de veio d'água. Tem uma risada de passarinho nascido perto de cachoeira. E o lustro daqueles olhos pretos é ver lustro de jabuticaba bem madura, molhada de chuva. Então, aqui neste
neste final, lá nas páginas 180, 181, vai mostrando o destino de cada personagem. Agora, a obra também apresenta figuras de linguagem, metáfora. Olha um exemplo. Sinhazinha veio desprevenida e caiu no laço. Caiu no laço, quer dizer que ela se apaixonou pelo filho do capataz. É uma metáfora. Metonímia. Outra notícia começava a correr. Sinhá ia vender a fazenda Olhos d'Água inteira se alvoroçou, como vespeiro, onde atiram pedra. Era um diz que não tinha mais fim. Então, quando fala Olhos d'Água inteira se alvoroçou, ou seja, as pessoas se alvoroçaram, não a fazenda. Olhos d'Água é o nome da fazenda. Então, isso é uma metonímia. Era tudo uma boca só a dizer que foi o Inácio Bugre quem ajudou. Então, uma boca só a dizer, né? Ao invés de dizer que as pessoas diziam, falou a parte pelo todo. Isso é uma metonímia. Comparação. A gente passa nesta vida como canoa em água funda. Aqui, ó, tem o conector como, é a comparação. Outros exemplos. Tudo ficou como dantes. Foi o mesmo que Sinhá nunca tivesse existido. A gente passa nesta vida como canoa em água funda. Então, aqui o como, conector como. A água bole um pouco e depois não fica mais nada. Outro exemplo. Sinhazinha estava de vez e floresceu. Assim como os pessegueiros florescem antes de dar fruto. Quer dizer, assim como, então há uma comparação, né? Ficou linda, linda que era ver, mal comparando uma santa. Somente que, em vez de trazer o resplendor em volta da cabeça, trazia dentro dos olhos. Então, ela é comparada aí com uma santa também. Outras figuras, a onomatopeia. Gente, o livro é muito cheio de onomatopeias. Chuá, pan, com impulso d'água. Riam-se as gargalhadas. Gente, ele nunca ouviu falar do seu Jovino? Não mesmo. O que é que tem isso? O que é que tem? Cá, 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 cá. Então, aqui, esse cá, 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 cá é a risada. É onomatopeia. Outro exemplo. Agora não se ouve mais o pimpão do monjolo batendo de noite e de dia. Chua, pam, com impulso de água. Então, esse chua, pam, né? Barulho aí do monjolo. Não durou muito tempo. Depois, andava pelos caminhos tossindo asmático, encarangado de reumatismo. Querrem, que querrem, 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 aquela tossinha raspando a garganta. Então, esse querrem, querrem é a tosse, né, do seu Jovino. Querrem, querrem, aquela tosse, né? Só ficou um vento assim como um uivo de alma penada. Zzz, aqui, ó, o barulho do vento e dava aquelas guascadas no canavial. Lepte, mais uma onomatopeia, né? Porteira batia sem ninguém pôr a mão. Ai, pam! Cada gemido feio de deixar o cabelo da gente em pé. Então, é rico em onomatopeia. Tem muitas. Aqui eu selecionei algumas para exemplificar. Eufemismo aparece lá, quando diz assim: ele já foi há muito tempo para a cidade do pé junto. Quer dizer que ele morreu. Está se referindo aqui ao seu Jovino, né? O pai da Sinhá Carolina. Personificação. O amor está de emboscada à beira destes caminhos. Amor está de emboscada. Isso aqui é uma personificação do amor. Aliterações e assonâncias ocorrem nas quadrinhas, nos fandangos, nas modinhas, nos versinhos recitados. Vou dizer um aqui. Lá na página 79, tem aqui uma quadrinha. Peraí, tem ver se é uma quadrinha. 79, aparece assim, ó. É, quando se calaram, só ficou a voz de fundo do peito do dito cantando. Aqui é uma cantiga que o dito, né? Que ele vai entoando essa cantiga. Cada vez que o galo canta, ai, ai, eu também quero cantar, ai, ai. Galo canta de alegria, ai, ai, eu canto para não chorar, ai, ai. Na hora que o galo canta, ai, ai, lá para as bandas de onde eu moro, ai, ai. Quando me aperta a saudade, ai, ai, saio no terreiro e choro, ai, ai. Então tem aqui a presença, né, de assonâncias e aliteração. Aliteração, sons consonantais e assonância, repetição de sons vocálicos. Há também aqui na 106, aqui versinhos, né, que a Choquinha tinha que falar quando ela pedia esmola. Então ela fala: me dá um pão de sabão, vou lavar minha roupinha para acompanhar a procissão.
ela diz: Deus lhe pague, Deus lhe ajude, Deus lhe dê vida e saúde. Então, essas quadrinhas, essas rimas, essas cantigas são repletas de musicalidade, né? De aliterações e de assonâncias. Tem mais, mas para não ficar muito longo, esse foi o exemplo. Aí. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o regionalismo aqui na obra Água Funda, de Ruth Guimarães. Leiam a obra, vale a pena. Comprem o livro para ler, porque esta edição aqui é muito boa. É da perdão, da editora 34 e tem um prefácio interessante do crítico Antônio Cândido. Então, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Aguardo vocês para a próxima e até lá. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima.